tia aqui de novo para contar mais uma historinha para vocês. E a história de hoje, a tia quer contar sobre o pessoal lá do Moisés. Lembra? É uma continuação lá daquela história que o pessoal tava lá no deserto, né? Eles estavam seguindo para a terra prometida. Mas o pessoal israelitas, quando eles estavam lá no Egito, eles ficaram muito tempo lá no Egito, né? E eles aprenderam muitas coisas ruins com aquele pessoal, sabe? Que não agradava o coração de Deus. Então Deus, vendo essas coisas, né? Ele queria mandar alguns ensinamentos para que eles pudessem ter uma vida melhor, né? Tanto para com Deus, como também para outras pessoas. Então, o que aconteceu? Quando o povo lá do Moisés chegou lá no Monte Sinai, né? Deus chamou Moisés para falar. Eles acamparam lá e Deus chamou Moisés para falar com ele. Quando Moisés chegou lá, Deus falou assim: Moisés, eu quero que o seu povo me obedeça, porque esse povo é um povo separado, né? Que eu escolhi para me servir, né? E aí Moisés falou, tá bom. Aí Moisés chamou o povo, falou as recomendações que Deus falou, e dessa vez o povo falou que eles iam obedecer tudo que Deus falasse para eles, eles iam fazer tudo que Deus mandasse. Então aí Moisés subiu novamente, foi lá falar com Deus e falou assim: olha Deus, dessa vez eles prometeram que eles vão cumprir, que eles vão obedecer tudo que o Senhor falar. Então Deus falou para ele assim: então você vai falar para eles se livrarem de todo o pecado, né? De tudo que eles aprenderam lá no Egito. Falar para eles pegarem as roupas deles, para eles lavarem, se purificarem, para eles poderem me adorar. Então passaram-se 3 dias e aí de manhãzinha veio uma trovoada, sabe? Lá em cima do Monte Sinai, assim, uma trovoada. Soava-se trombetas e com barulhos enormes, que o povo ficava todo com medo. Até Moisés ficou com medo. Mas aí Deus chamou Moisés lá em cima, de novo no Monte Sinai. Quando Moisés chegou lá, Deus falou para ele assim: Moisés, aqui está as leis que eu quero que você passe para o seu povo viver melhor. São 10 leis. E eu escrevi com as minhas próprias... E Deus escreveu com as próprias mãos dele. E escreveu em 2 tábuas de pedra. Aí o que aconteceu? Deus falou assim: vou explicar para você cada uma delas. Preste atenção. E agora a tia vai falar para vocês. E essas leis, elas chamam os mandamentos de Deus. Vocês já devem ter ouvido falar, a tia já contou várias vezes, mas hoje a tia vai explicar de uma forma diferente para vocês. O primeiro mandamento de Deus, qual que é? Tenho certeza que você lembra. Qual é? Que a gente tem que fazer de Deus o nosso único Deus. Nós não podemos ter outros deuses, igual o pessoal lá do Egito. Por que Deus estava falando isso? Porque eles aprenderam muita coisa ruim lá no Egito. Lembra das 10 pragas? As 10 pragas estavam representando cada deus que o Egito tinha. Porque o Egito foi um dos países que mais teve idolatria. Eles adoravam. Eles tinham vários deuses, né? E Deus queria que eles aprendessem que só existia um Deus, que é o nosso Deus. Então nós devemos adorar ao único Deus, que é o nosso Deus. Segundo mandamento, qual que é? Não fazer imagens e esculturas, nem de barro, nem de pedra, nem de bronze, nem de papel, nem de nada. Por quê? Também eles aprenderam lá no Egito que eles tinham vários, que eles cultuavam, que eles ficavam lá cultuando várias estátuas de bronze, de barro, de pedra, né? E Deus não se agrada disso, porque o nosso Deus, ele não precisa disso para ele ser adorado. Não, porque o nosso Deus, ele tá aqui guardado no nosso coração. O nosso Deus que nós servimos, ele é um Deus invisível. Ninguém pode ver, ninguém pode tocar, mas nós podemos sentir. Eu tenho certeza que você está sentindo Deus aí, igual eu tô sentindo aqui. Por exemplo, a tia é descendente de japonês, né? Dá pra ver. Então, o Deus que tá lá no Japão, com os parentes da tia, também tá aqui no Brasil. Esse é o nosso Deus. Um Deus que pode estar em qualquer lugar e pode ser adorado em qualquer lugar do mundo. Mesmo longe, que nem lá no Japão, que é bem longe do Brasil.
tá bom? Então, terceiro mandamento, qual que é? Não falar o santo nome de Deus. O que quer dizer isso? Você não pode ficar brincando com o nome de Deus, é muito feio. Não pode ficar brincando, fazendo chacota, contando piada, fazendo brincadeiras. Não pode, né? Isso é muito feio. Quarto mandamento, qual que é? É guardar o sábado, né? Guardar o sábado. Por quê? Você pode fazer tudo durante 6 dias, mas no 7º dia você deve descansar. Por quê? Porque esse dia Deus escolheu para ele poder falar com você, para você adorá-lo, né? Para você poder estar na igreja, escutando a palavra de Deus. Então nós devemos separar esse dia somente para Deus e para a gente poder descansar também, tá bom? Esses 4 mandamentos que Deus nos deu, ele quis nos ensinar a ter um relacionamento com Deus. Então é você ter um relacionamento com o Papai do Céu. E agora a gente vai aprender os 6 mandamentos que Deus nos deixou para a gente ter um relacionamento com as outras pessoas, entender melhor, tratar melhor as outras pessoas. E o 5º mandamento, ele quer dizer, e o que ele quer dizer? Ele quer dizer assim, honrar o pai e a mãe, que é muito importante. A gente deve respeitar o papai e a mamãe. Sempre. Vocês sabiam que esse mandamento é uma promessa? Por quê? Porque Deus fala assim, que se a gente obedecer o papai e a mamãe, a gente vai ter muitos dias aqui na terra. Deus vai prolongar os nossos dias aqui na terra. E o 6º mandamento, ele quer dizer assim, não matar. Sabe por quê? Porque Deus, ele é o único que nos dá a vida e também ele é o único que pode tirar. Porque a nossa vida é muito importante para Deus. Então nós não podemos matar. Não podemos matar o próximo. Aí agora vem o 7º mandamento. Sabe qual que é? O 7º mandamento quer dizer assim, não cometer adultério. O que será essa palavra não cometer adultério? A tia foi dar uma pesquisada no dicionário, que depois você pode dar uma olhadinha também aí no seu, aí em casa, que diz assim, adultério quer dizer infidelidade. E o que isso quer dizer? Que Deus criou o homem e a mulher para que eles se casem. E quando eles se casam, eles têm que ser fiel um com o outro. Falar coisas sinceras um para com o outro para que eles vivam juntos, tenha sinceridade um com o outro pro resto da vida. Por quê? Porque Deus não quer que aquele homem tenha outras esposas e não quer que aquela mulher tenha outros maridos. Então não pode, tem que ser apenas um marido e uma esposa e viver fiel e não trair, né? Tem que não trair a fidelidade de um para com o outro, tá bom? E aí nós vamos para o 8º mandamento, que quer dizer não roubar. Nós não devemos roubar. E aí o que a tia pode dar um exemplo de não roubar? Não roubar, por exemplo, você tá lá na sua sala de aula e de repente bateu o sinal, você vai embora e aí o seu amiguinho esquece a borracha e a caneta em cima da mesa. E aí o que você faz? Você pega aquilo, guarda na sua mochila e leva para casa. Até aí tudo bem. Quando chega no outro dia, o que você tem que fazer? Devolver. Por quê? Porque aquela borracha e aquela caneta, aquela coisa que o seu amiguinho esqueceu em cima da mesa, não te pertence, não é seu. Então o que a tia quer ensinar? Que a gente não deve pegar nada que a gente acha por aí e pra nós, porque a gente tá pegando coisa que é alheia, coisa que é dos outros. Nós não devemos pegar aquilo que não nos pertence. E se a gente achar alguma coisa, a gente tem que procurar de quem é e devolver. Até mesmo dinheiro, sabia? E aí o 9º mandamento. Qual que é o 9º mandamento? É não ficar fazendo fofoca. Ah, meu Deus
Deus do céu. Não ficar dando mau testemunho por aí. A gente não pode ficar fazendo fofoca por aí, não pode ficar inventando história, aumentando história, diminuindo história. A gente não pode ficar fazendo isso, porque isso Deus não gosta e Ele deixou esse mandamento pra gente poder segui-lo, para ter uma vida melhor, para não ficar falando mal dos outros, que é muito feio. A tia já contou uma história sobre isso, não é mesmo? E o 10º mandamento, 10º e último mandamento que Deus deixou, é não querer aquilo que não é para você. Aquilo que é dos outros. Você não pode ficar querendo, ficar cobiçando as coisas que é dos outros. É muito feio. A gente não pode querer o carro, a gente não pode querer a casa, a bicicleta, o tênis que o amiguinho ganhou. A gente não pode. Sabe por quê? Porque Deus nos dá aquilo que é necessário para nossa vida. E nós devemos aprender e devemos agradecer aquilo que nós temos, não querer aquilo que é dos outros, porque às vezes a gente está querendo uma coisa que a gente nem precisa, a gente está querendo apenas aquilo que é do outro, porque ele tem, você também tem que ter, entendeu? Então não podemos cobiçar as coisas que é dos outros. E essa foi as 10 leis de amor que Deus deixou para você, porque a tia chama que são os 10 mandamentos de amor que Deus nos deixou para nos ensinar. São regras, mas são regras de amor. E tudo na vida da gente segue regras, não é mesmo? E por que Deus não ia deixar essas regras para nós, né? Então, eu espero que vocês possam ter aprendido sobre esses 10 mandamentos e também poder segui-los, obedecê-los, porque daí a sua vida vai ser muito melhor, tá bom? Muito obrigada. A tia fica muito feliz por contar essa historinha de uma forma diferente para você poder entender as leis de Deus, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima historinha. Um beijo. Tchau, tchau!